Futuri Podcasts Futeboleiros apresenta The Pitch Invaders. Olá, futeboleiros! Olá, futeboleiras! Futuri Podcasts Futeboleiros apresenta The Pitch Invaders, episódio 93. Meu nome é Eduardo Dias, eu sou o host mais dessa invasão futeboleira pelo SoundCloud, iTunes, YouTube e pelo www.futuri.com.br. Futuri Lab, a plataforma de conhecimento do Futuri. Acesse penseojogo.futuri.com.br e cadastre seu e-mail. Nosso primeiro curso online está saindo do forno. Em breve, mais notícias. Com o apoio de Real Fever, o melhor fantasy de futebol do mundo. ClipDraw, ferramenta gráfica para edição de vídeos de análise de times e jogadores. Eric Sports, software de scout e videoanálise para multisports. E Editora Grande Área, nossa parceira que acaba de lançar o livro Barça e relançar a Pirâmide Invertida. Vamos começar um episódio que nos enche de orgulho e vocês vão saber logo o porquê. Antes de tudo, hora da conexão com Gabriel Corrêa. Dale, Gabriel! Dale, Dinho. O episódio de hoje vai ser muito legal porque ele vai desmistificar muita coisa, muito preconceito que existe, principalmente por parte do brasileiro. Então, cara, eu tô muito empolgado pra falar sobre essa nossa pauta do Shakhtar. Chegando o nosso invader, Myron Rodrigues. Dale, Myron. Dale, Eduardo. Dale, Gabriel. Como bem disse o Gabriel, né, esse aí é um daqueles podcasts que vai tirar muita venda dos olhos de alguns. A gente vai entrar mais a fundo num campo que aqui no Brasil ele é muito visto com preconceito ainda, que é o leste europeu, ainda mais os jogadores que são lapidados lá e depois vão para grandes centros. Vai ser um grande podcast, tô ansioso aí. Myron, a gente vai lutar contra os terraplanistas nesse podcast, pode ter certeza disso. E o nosso convidado deste episódio, que nos honra muito e com quem vamos aprender sobre o jogo, é Thiago Leal, auxiliar técnico e observador de Paulo Fonseca, o treinador do Shakhtar Donetsk. Seja bem-vindo ao Projeto Futuri e ao podcast The Pitch Invaders, Thiago. Boa tarde, Eduardo, Myron e Gabriel. Antes de mais, dizer-vos que é um prazer estar aqui convosco e falar um bocadinho daquela que é a nossa experiência, daquela que é a nossa história enquanto treinadores e partilhar aqui um bocadinho do que é realmente a história do Shakhtar e este nosso projeto aqui na Ucrânia que nos tem dado imenso prazer trabalhar e no qual temos conquistado imensos títulos e do qual estamos muito orgulhosos de representar um clube enorme, o Shakhtar Donetsk. Vamos lá, invaders! Vamos invadir o vestiário do Shakhtar! Está no ar o The Pitch Invaders, podcast semanal do Projeto Futuri. Cultura, análise e informação, com a profundidade que o futeboleiro merece. O Projeto Futuri tem um propósito: evoluir o debate para evoluir o jogo, levar o mais longe possível o nosso pensar o jogo. Para isso nos inspiramos e aprendemos com pessoas que estão inovando, indo adiante. Estão trabalhando não só pelo seu time ou pelo seu projeto, mas sim pelo futebol. A gente gosta de mostrar para os nossos invaders, e os invaders sabem disso, as novas formas de abordar o tema futebol, a cultura do futebol e também tirar preconceito de cima de ideias ultrapassadas que pararam no tempo. Tudo isso junto nos impõe a falar do Shakhtar Donetsk. E mais que isso, conhecer Thiago Leal e a sua história no futebol, sua história com Paulo Fonseca e a parceria no Shakhtar. Thiago, quando que despertou o teu interesse por ser um técnico de futebol? Tu já traz isso desde sempre ou teve algum fator, alguma chama que que explodiu a combustão disso tudo, Thiago? Bem, realmente a minha história é uma história muito particular e vou partilhá-la aqui um bocadinho convosco. A minha paixão pelo futebol é uma paixão que vem desde muito cedo, como todos os rapazes, como todos os homens. Acho que todos nós, basicamente, se calhar 9 em cada 10 rapazes sonham ser jogadores de futebol e eu não era diferente de qualquer um deles e tinha realmente essa ambição.
Mas ao longo da minha juventude fui-me apercebendo que realmente o meu jeito para a prática não era o melhor. E nem isso me impediu, impediu de continuar a sonhar em poder estar no futebol, e não podendo ser como jogador, naturalmente teria que procurar uma outra alternativa. E influenciado um bocadinho na minha juventude pelo aparecimento dos videojogos, que foi o aparecimento do Championship Manager e do Football Manager, eu fui realmente levado para esse mundo virtual da estratégia, do pensamento do jogo, do tático, das decisões, e comecei a fascinar-me um bocadinho por esse lado, o lado do banco, o lado da decisão, do treino e da influência do técnico perante o jogo. A minha paixão realmente começa aí aos meus 13, 14 anos, e aí começa a perder ou a ganhar, diria eu, a ganhar muitas horas da minha vida a jogar videojogos, a visualizar treinos, exercícios, uma série de coisas. E então avanço para a minha carreira académica, onde me licencio portanto, em Ciências Desportivas, em Ciências do Desporto, e faço uma licenciatura em Desporto em Portugal. E ao longo da minha licenciatura comecei com 20 anos a experienciar no campo, e portanto, como treinador, aos 20 anos começo como treinador de futebol. Fui então ao longo do tempo nas divisões mais baixas, portanto, desenhando as minhas práticas, fazendo as minhas experiências, fazendo as minhas equipas, os meus laboratórios, digamos assim, e aos 28 anos de idade recebi um convite por parte do Paulo Fonseca para integrar a equipa técnica dele. Este convite aparece como? Este convite aparece porque, para além de treinar, ao longo desses 8 anos, entre os 20 e os 28 anos de idade, para além de treinar as minhas equipas, eu tinha um hobby que era, eu fazia vídeos para mostrar um bocadinho como é que as minhas equipas jogavam, e fazia vídeos de análise a outras equipas, seleções, grandes equipas, grandes jogos, onde no fundo eu aproveitava aqueles vídeos para expor um bocadinho daquilo que eram as minhas ideias e aquilo que eu achava que estava bem ou que estava menos bem em cada uma dessas análises que eu fazia, e era no fundo uma forma de eu me divulgar ao mundo, uma forma das pessoas me poderem conhecer quem era eu, o que é que eu fazia, o que é que eu pensava, o que é que eu tinha para acrescentar ao futebol. Porque continuo a achar que ainda há muita coisa para acrescentar ao futebol, e o futebol precisa realmente de pessoas com ideias, de pessoas com capacidade de pensamento, de reflexão profunda, para que o jogo continue a evoluir. E daí aparece o convite do Paulo, que achou curioso esse material que eu ia lançando online, e do nada me convida para um simples café para me conhecer pessoalmente, porque tinha achado curioso realmente o conteúdo que eu ia lançando na internet, e queria-me conhecer pessoalmente, e eu encontrei-me com ele pessoalmente, e passado umas 2-3 horas de reunião ele estava-me a convidar para trabalhar na equipa técnica dele. Portanto, podemos dizer que este é um bocadinho da minha história, de uma forma resumida. É assim que eu chego ao futebol profissional. Thiago, não podia ser mais coerente a tua presença aqui no Projeto Futuri e aqui no The Pitch Invaders. Football Manager é uma paixão nossa. Divulgar análises táticas é uma missão, é um princípio do The Pitch Invaders. Tu és um Pitch Invaders. Hoje a gente está se encontrando aqui e a gente está aprendendo contigo e também levando a sério a nossa missão de pensar o jogo. Aqui no Brasil ainda é uma ofensa o comentarista de videogame. Aqui no The Pitch Invaders não, aqui a gente preza e leva a sério os dados e o conhecimento que o videogame traz para quem joga e para a cultura e para o novo público que ele forma. E como é bom, né, começar essa conversa já entrando nesse mundo, assim, falando sobre esse projeto de ser treinador, como o Thiago estava explicando. E antes de entrar nessa pauta Shakhtar Donetsk, eu tenho essa dúvida para entender um pouco mais, porque a gente fala muito sobre os técnicos portugueses, na evolução deles no cenário mundial mesmo, assim, a gente tem visto nos últimos anos, o grande ícone acaba sendo o Mourinho, mas a gente vê tantos outros surgindo com os seus trabalhos. Hoje, Thiago, dá para dizer que
Portugal ela tem uma escola de treinadores que não é necessariamente uma escola de futebol ofensivo ou futebol defensivo, é uma escola onde busca entender o jogo em todas as suas formas? Sim, eu concordo perfeitamente, e a vossa análise é uma análise correta, porque na verdade, e se nós repararmos, Portugal realmente é um país muito pequeno. Estamos a falar de um país que tem 10 milhões de pessoas, e se nós repararmos a quantidade de treinadores portugueses que estão espalhados pelo mundo, são impressionantes. A quantidade de treinadores portugueses que estão a trabalhar ou que trabalharam nos últimos anos, que estão a trabalhar e que irão trabalhar nos próximos anos ao mais alto nível de nacionalidade portuguesa, são imensos exemplos, e podemos falar de Mourinho, podemos falar de André Vilas-Boas, podemos falar de Leonardo Jardim, podemos falar de Paulo Fonseca, podemos falar de muitos outros que apareceram, que estão a aparecer e que irão aparecer. Isto é realmente um resultado de um processo que tem largos anos, que foi um processo, portanto, evolutivo, da aposta na formação dos treinadores portugueses, a aposta na formação académica, na especialização dos seus técnicos e dos seus profissionais, para que se pudesse chegar à excelência no desempenho das suas tarefas. E no fundo o que está a acontecer hoje é o treinador português está realmente a destacar-se no panorama do futebol internacional. Muito mais se olharmos à dimensão do país e à quantidade de treinadores que está a ser lançado por um país tão pequeno, ou então se formos olhar desse ponto de vista estatístico, então é uma coisa impressionante. E é realmente o resultado de um processo complexo, de um processo formativo, de um processo de investigação contínua e reflexão profunda, e eu acho claramente que o treinador português neste momento é claramente um treinador de destaque, e é um treinador que está a ganhar uma cotação muito, muito importante no panorama do futebol internacional. Thiago, falando já de Shakhtar Donetsk, nos jogos que eu vi de vocês, me chamou muito a atenção o Hraticki, o zagueiro com bola. Um zagueiro de vocês que joga muito com a bola. E pelo que eu consigo acompanhar do Shakhtar, ele já jogou de volante, ele era lateral no início também. Esse processo de ter o Hraticki já orquestrando o jogo de trás para frente com a bola é uma coisa já que o Paulo pede muito no time, porque nos jogos que eu consegui ver, ele era um dos caras mais sóbrios na posição com a bola na Champions League, ou é algo que vem muito inato do jogador, ou isso daí é muito treinado, já pedido pelo Paulo, que é um modelo que o Paulo gosta de propor mais o jogo vindo desde trás? Bem, naturalmente o Paulo atingiu agora um patamar de exposição internacional nos últimos anos, com a chegada ao Braga e aos quartos de final da Liga Europa com o Braga, e onde vencemos também a Taça Portugal, em Portugal com o Braga, e agora no Shakhtar ao sermos bicampeões, ao ganharmos 2 vezes também a Taça. Este ano acabámos de conquistar o triplete, o ano passado conquistamos a dobradinha, portanto temos 5 títulos neste momento na Ucrânia em 2 anos. Mas essa projeção que tu estás a falar, ela surge precisamente das competições europeias, porque nós temos a noção claramente que o campeonato ucraniano é um campeonato muito pouco visualizado, é um campeonato que não tem basicamente projeção do ponto de vista internacional, mas as competições europeias são claramente para nós, e nós temos essa consciência, são um palco onde nós temos a possibilidade de mostrarmos realmente quem somos e o que pretendemos fazer do futebol. E essa Liga dos Campeões este ano teve esse condom, teve essa vantagem, porque permitiu ao mundo perceber que na Ucrânia reside uma equipa chamada Shakhtar Donetsk, com um processo e uma ideia de jogo que não é realmente nada frequente, em equipas do leste, ou até podemos dizer em equipas, seja elas quais forem, porque não há muitas equipas a jogar o jogo que o Shakhtar joga. E a verdade é que se nós olharmos a carreira do Paulo, e se formos puxar a cassete atrás, nós verificamos que
as equipas do Paulo são equipas que jogaram sempre este futebol. As equipas do Paulo têm esta patente. Isto é um caminho que o Paulo decidiu fazer desde o início da sua carreira e nós, assistentes, colaboramos para que isso seja possível e estamos sempre em sintonia, porque concordamos todos com esta ideia. Nós queremos realmente fazer com que os nossos jogos, os jogos das nossas equipas, sejam jogos que proporcionem espetáculo às pessoas que assistem. E quando dizemos espetáculo, dizemos que nós pretendemos sempre que as nossas equipas joguem um futebol positivo, que joguem um futebol que provoque sentimento, que provoque emoção às pessoas que vêm ao estádio. Porque as pessoas que vão ao estádio, se nós pensarmos, nós podemos ir a fundo nesta questão, as pessoas que vão ao estádio, elas pagam para assistir ao jogo de futebol. E quando nós pagamos alguma coisa, nós estamos a pagar um produto. O futebol é um produto. E quando eu pago por alguma coisa, eu quero ser bem servido. E nós, como treinadores, nós olhamos as coisas desta maneira também, que é, eu ficaria contente por pagar um bilhete para ir ver um jogo de futebol e chegar ao final do jogo e sair defraudado porque o jogo foi fraco. Não, eu gosto de pagar por alguma coisa que no final me deixe satisfeito. E nós queremos que as nossas equipas sejam isso mesmo, sejam um reflexo de um jogo positivo, de um jogo de domínio, de um jogo de posse, de um jogo de envolvimento coletivo, de um jogo de equipa. Porque é isso que nós achamos que o futebol deve ser. Isto é uma imagem de marca do Paulo Fonseca enquanto treinador e que naturalmente só é possível ser levado a cabo quando se tem jogadores que o permitam que assim seja desenvolvido. Naturalmente isto é uma discussão muito complexa, porque nós passamos por várias equipas nos mais variados níveis competitivos e os jogadores que nós tínhamos há 2 anos atrás no Braga, ou há 3 anos atrás no Passos Ferreira, ou há 4 anos atrás há 5 anos atrás no Desportivo das Aves, não são os mesmos que nós temos agora no Shakhtar, porque naturalmente não tinham a mesma qualidade. Mas o que é certo é que essas equipas, em níveis competitivos inferiores, com os jogadores de qualidade individual inferior, nós quisemos sempre percorrer o mesmo caminho com eles. E isso obriga-nos a quê? Obriga-nos a muito treino, a muito trabalho, para que eles percebam o que é que nós pretendemos fazer, o que é que nós pretendemos que a equipa jogue em todos os momentos de jogo, que toda a gente perceba qual é a linguagem, qual é a comunicação que a equipa tem que ter durante os seus diferentes períodos do jogo. Isto, no fundo, ao chegarmos aqui ao Shakhtar, onde temos jogadores com uma qualidade individual acima daquilo que são as equipas em que nós tínhamos passado anteriormente, naturalmente as coisas tornam-se mais fáceis. E pegando naquilo que tu falavas, na questão do Rakitski, por exemplo, o Rakitski é realmente, do ponto de vista ofensivo, é realmente um central de eleição no panorama internacional. Nós trabalhamos com ele todos os dias e estamos a falar única e exclusivamente do ponto de vista ofensivo. O Rakitski é realmente um central de eleição com uma capacidade de passe e uma visão de jogo que não é normal para um central, E naturalmente isso ajuda a que as nossas ideias fluam com mais qualidade, tendo um central que nos permita construir com aquele atrevimento. Agora, deixa-me dizer-te que nós tivemos vários jogos, inclusive na Champions League, em que jogamos sem o Rakitski e jogamos com Ordets, jogamos com Kritsov, por exemplo, jogamos com Kochalava, que são os outros 3 centrais que nós temos na equipa. E a equipa nunca se descaracterizou e jogou sempre o mesmo jogo, independentemente do nome do jogador que estava lá dentro. E é aqui que eu quero chegar. Isto é um trabalho de campo, é um trabalho com meses, com muitas horas, muitas unidades de treino em cima, em que nós trabalhamos o jogo ao pormenor, desde a nossa baliza até à baliza do adversário. Toda a gente sabe o que é que tem que fazer, toda a gente sabe em que momento é que tem que fazer, os timings, os momentos, há uma linguagem comum, e quando assim o jogo é muito mais fácil de ser jogado, porque o futebol é um jogo coletivo, e nós nunca podemos nos esquecer disto. O futebol é um jogo coletivo, e se é um jogo coletivo ele tem que ser jogado em equipe.
E é isso que nós trabalhamos todos os dias, desde o primeiro treino da nossa pré-temporada até ao último treino da nossa temporada. Nós trabalhamos a nossa ideia de jogo. E os nossos jogadores têm que saber perfeitamente o que é que nós pretendemos em todos os momentos do jogo. Essa é a nossa missão com os nossos jogadores. E a Liga dos Campeões deste ano, surpreendentemente para o espectador, não para nós, porque nós acreditamos sempre que íamos fazer uma Liga dos Campeões de destaque. Aliás, só nós acreditávamos, porque quando saiu o sorteio e apanhámos o Manchester City, o Nápoles e o Feyenoord, as dúvidas seriam se nós iríamos inclusive a conseguir o terceiro lugar para a Liga Europa. Toda a gente acreditava que nós nem o terceiro lugar conseguiríamos, e é um pensamento legítimo, porque realmente o City dispensa apresentações, o Nápoles dispensa apresentações, o Feyenoord era o campeão holandês, e por isso era um grupo que se adivinhava difícil, mas que nós desde o início, treinadores e jogadores, nós sabíamos muito bem o que é que nos tinha levado até ali, e nós acreditávamos piamente que eles iam ter que levar connosco, digamos assim, Tiago, agora a gente quer falar não com o Tiago, auxiliar técnico do Paulo Fonseca, mas o Tiago, aquele analista lá da internet, aquele Tiago que fazia suas análises no YouTube, na internet. A gente quer saber como é que funciona a construção de jogo desse Shakhtar Donetsk. Qual é a plataforma que vocês usam e como que a bola chega ao ataque? De que forma que chega? Os volantes descem, é saída pelos laterais? Como que funciona a saída de jogo e a construção do Shakhtar Donetsk, do Fonseca Style, do fonsequismo? Na realidade, e para quem segue o Shakhtar Donetsk com atenção, e quem seguia também as equipas anteriores do Paulo, mas neste momento falamos do Shakhtar Donetsk, nós, no momento da organização ofensiva, nós somos uma equipa que quer assumir a bola. Nós queremos assumir a bola, nós queremos a bola para nós. E se vocês olharem atentamente aos dados estatísticos, por exemplo, na Liga Ucraniana, nós temos índice de posse de bola em muitos jogos que chegam a andar próximo dos 70%, e na Liga dos Campeões, a jogar contra o City e contra o Nápoles, nós tivemos índices de posse de bola equivalentes com essas equipas, o que é uma coisa impressionante, porque realmente nunca ninguém, ou geralmente ninguém consegue tê-lo, e nós conseguimos. E porquê? Porque nós queremos que a nossa equipa tenha esse atrevimento. Nós trabalhamos com os nossos jogadores para que eles entendam que a nossa ideia de jogo é esta, e nós vamos jogar a nossa ideia de jogo da mesma maneira, seja contra quem for, seja contra o Manchester City, seja contra o Feyenoord, seja contra a equipa da terceira divisão ou da quinta divisão. Nós queremos ser sempre os mesmos, sempre com a mesma face. Porque nós podemos ganhar ou perder. Agora cada um escolhe a forma como quer ganhar e como quer perder. E nós escolhemos esta forma. E pegando naquilo que tu me perguntavas na primeira fase de construção, nós somos realmente uma equipa que a primeira fase de construção para nós, no momento da organização ofensiva, a primeira fase de construção é, digamos que, a chave para o desenvolvimento de todo o nosso processo ofensivo. Porque se nós tivermos uma primeira fase de construção sólida, uma primeira fase de construção em que a circulação e a posse assentem num domínio permanente, os adversários naturalmente vão ter dificuldades e vão acabar por baixar e vão acabar por desistir e vão recuar, porque percebem que não têm hipótese de nos pressionar, porque é impossível basicamente, porque atendendo ao número de linhas de passe que nós colocamos na primeira fase de construção, à forma como nos movimentamos, às trocas posicionais, aos movimentos diretos e indiretos que fazemos, para, portanto, do ponto de vista estratégico, às vezes contornarmos algumas dificuldades que os adversários nos colocam, é muito difícil realmente pressionar o Shakhtar Donetsk, e por isso é que a maioria das equipas, geralmente, para não dizer todas, opta por baixar e esperar atrás para não correr grandes perigos. Portanto, a nossa primeira fase de construção realmente assenta nisso mesmo, no risco. Por exemplo, no Manchester City, eu lembro perfeitamente em que nós fazemos um golo do Ismaili em casa, em que ganhamos ao Manchester City em nossa casa. Nós fazemos um golo do Ismaili que é precedido de, já não me recordo, de 22 ou 24 passos, e esse golo é claramente a nossa imagem de marca. Vocês reparem que nós circulamos a bola junto do guarda-redes, nós corremos riscos segundo o adepto, não é? Isto é arriscado, estes indivíduos são malucos, eles arriscam tudo, mas nós arriscamos porque nós achamos que aquilo dá-nos muitas vantagens.
Nós sabíamos, por exemplo, que o Manchester City era uma equipa tremendamente forte no primeiro momento de pressão à frente, e nós queríamos atrair o Manchester City precisamente ali. Nós queríamos atrair o Manchester City ao pressing alto, nós queríamos trazê-los ali, fazê-los sentir que eles tinham a possibilidade de roubar a bola perto da nossa baliza, e aquilo iria funcionar como uma ratoeira, porque nós, no momento em que os estaríamos ali ao pressing alto e aonde íamos assumir riscos totais, jogando com o nosso guarda-redes e com os centrais completamente abertos, nós sabíamos que passando aquela primeira fase de pressão do Manchester City, nós partiríamos a equipa do Manchester City e iríamos enfrentar uma linha de 4 defesas, ou quando muito um médio, íamos enfrentar 5 jogadores, porque eles apostam muito naquele momento. E nós trabalhamos muito isso, não só no jogo com o City, mas trabalhamos desde o início da época, porque os nossos jogadores estão habituados a isso, estão habituados a assumir. Nós queremos que os nossos jogadores assumam, nós queremos que os nossos jogadores tenham essa coragem de ter a bola. Aliás, essa é uma palavra que o Paulo utiliza muito com os jogadores, que é nós podemos ganhar, nós podemos perder, pode acontecer tudo no jogo, mas há uma coisa que eu nunca quero sentir nas minhas equipas, que é a falta de coragem. E isso eu não quero sentir. E esta é uma frase, é uma expressão que o Paulo Fonseca usa muitas vezes com os jogadores, e os jogadores entendem claramente o que é que ele quer dizer com isto, porque nós não temos medo de assumir. Nós jogamos, nós somos jogadores de futebol, nós estamos no futebol, e nós só nos podemos valorizar se quisermos ter a bola. Nenhum jogador de futebol se valoriza sem ter a bola. Por isso é que se chama jogador de futebol. Se é jogador de futebol, tem que saber jogar com a bola. E nós queremos isso, nós queremos a bola. A bola é o bem mais precioso que existe no jogo de futebol. É a bola. Não é o correr, não é a quantidade de quilómetros. Não, isso é importante, mas é complementar. O mais importante é a bola. Nós temos que tratar muito bem a bola, porque é ela que nos dá o golo. E é isso que nós procuramos todos no jogo, é fazer golos. E para isso precisamos ter a bola. E isto, de uma forma geral, digamos que esta é a nossa imagem de marca, e é isto que a gente procura que as nossas equipas exibam sempre em campo, é essa coragem mesmo. E isso é, cara, eu fico realmente muito empolgado assim da gente ouvir muito sobre o futebol, e nesse sentido a gente entendendo as ideias tanto do Paulo Fonseca, do Thiago, quanto ao Shakhtar, maneiras e tudo isso, e me empolga quando ele fala sobre a coragem, não pode faltar coragem ao time. Acho que isso para mim é muito interessante, sobre o jogador também ter a bola. E aí eu quero entrar num ponto do Shakhtar, que a gente sabe que o mercado hoje ele é muito, ele é predador. Querendo ou não, a gente sabe que as 5 grandes ligas, e a gente vai separar basicamente a Premier League e talvez grandes times fora, a Bayern de Munique, Barcelona, Real Madrid, como predadores de mercado. E o Shakhtar vem se destacando nos últimos anos por formar atletas. O Myron já falou do Rakitsky, a gente está falando de convocação de seleção brasileira com o Fred, tem o Tyson que já é um pouco mais experiente. Agora, Thiago, quando a gente fala, e você falou dos seus jogadores terem essa coragem de jogarem com a bola, e aí a gente fala de um clube que forma muitos atletas, qual é a ideia principal com esses jogadores também? Como passar isso tudo para ele, formar esses atletas, transformá-los em jogadores melhores, o processo evolutivo deles? Como é que funciona isso entre você, o Paulo Fonseca? Como é que vocês passam tudo isso para eles também, mesmo sendo jovens, não sentirem esse medo de ter a bola? Há uma coisa que nós somos desde o primeiro dia com os nossos jogadores. Nós somos muito sinceros e somos muito frontais. E nós não mentimos para os nossos jogadores. Nós dizemos a verdade. Seja ela boa, seja ela má, nós dizemos a verdade. E aquilo que o Paulo diz muitas vezes aos jogadores é que nenhum jogador de futebol se valoriza sem ter a bola. Nenhum jogador de futebol se valoriza sem ter a bola. E, na verdade, todos nós andamos no futebol com o intuito de nos valorizarmos, porque nós somos ativos. Nós somos ativos. Eu sou um ativo, o Tiago Leal sou um ativo, o Paulo Fonseca é um ativo, o Rakitsky é um ativo, o Ismael é um ativo. Qualquer um de nós é um ativo. Um ativo tem um valor que pode ser maior ou menor. Para ser maior, nós temos que apostar na promoção do produto. Nós temos que fazer com que o produto seja apetecível. Se nós tivermos medo, se nós não quisermos arriscar, nós não passaremos de um produto vulgar. Não passaremos de um produto que é normal no mercado. E nós não queremos isso. Nós, sinceramente, nós não queremos isso para as nossas carreiras. O nosso maior desafio é que, no final das nossas carreiras,
enquanto treinadores, nós olhemos para trás e nos orgulhemos daquilo que nós fizemos. E possamos dizer a alguém, nós deixamos esta marca no futebol. Nós deixamos esta marca. E isso é o nosso desafio no dia-a-dia, enquanto treinadores. É deixar uma marca junto dos nossos jogadores, junto dos adeptos, junto dos presidentes, junto das pessoas que vivem à nossa volta. Nós queremos que as pessoas percebam que nós somos diferentes para melhor. E nós pretendemos passar essa mensagem para os nossos jogadores da mesma forma. Se vocês pretendem jogar nos melhores clubes do mundo, vocês têm que mostrar o porquê de merecerem lá estar. E vocês só vão conseguir se dentro do campo vocês mostrarem que são melhores que os outros. E para se mostrar que somos melhores que os outros, nós temos que arriscar mais. Temos que ser mais corajosos. Temos que fazer coisas diferentes dos outros. Isto acho que passa um bocado por aqui. A mim parece uma discussão tão lógica. Nós estamos a falar de futebol, mas podíamos falar de qualquer outro ramo na vida, não é? Porque isto passa por ser, isto é uma situação generalizada, mas no futebol as coisas funcionam mesmo assim. É isto que nós tentamos passar para os nossos jogadores, é que os jogadores percebam realmente que eles só vão conseguir se nos ouvirem e se seguirem e se perceberem aquilo que nós lhes queremos passar em todos os momentos, em todos os exercícios, em todos os detalhes que são falados, os feedbacks que são passados no vídeo, no treino, porque nós vamos mesmo ao detalhe, nós vamos ao milímetro. Nós somos muito chatos como treinadores, muito chatos. Nós vamos ao milímetro, nós vamos ao metro, nós discutimos 1 milímetro com o jogador, nós discutimos a posição do pescoço, a posição do corpo, o timing em que ele vira o corpo. Nós vamos aqui a estes detalhes. Isto é chato, é complicado, é complexo, mas só o jogador que consegue elevar o seu nível a este patamar, só esses é que aumentam as suas probabilidades exponencialmente de fazerem a diferença no mundo do futebol. Esta é a nossa crença. Thiago, é impressionante que até na tua entonação de voz se sente a tua paixão pelo jogo, a tua paixão pelo futebol. E tudo isso que mencionas, posição do pescoço, posição corporal, força mental, isso tudo é objeto de cada episódio nosso aqui do The Pitch Invaders. A gente falou sobre isso em todas as nossas 3 temporadas de Projeto Futuro. A gente fala muito e toca muito nisso. E eu queria saber nessa preparação, tu mencionaste muito a coragem. Essa coragem, ela é treinável também. Como é que é essa preparação mental do jogador do Shakhtar? Ela é muito treinável. Aliás, e pegando naquele exemplo em que nós estávamos a falar do Manchester City, que era, na altura em que nós jogamos com eles, era a equipa imbatível na Europa, era uma equipa que ainda ninguém tinha vencido. O Shakhtar foi a primeira equipa, salvo erro, a vencer o Manchester City. Essa preparação mental é feita não só com palavras, essa preparação mental é feita no campo. E nós preparamos a nossa equipa para esses momentos de tensão, para esses momentos de grande pressing e preparamos estrategicamente para que aquilo acontecesse. Nós preparamos exercícios, nós preparamos situações jogadas, em que condicionávamos a nossa equipa no primeiro momento, na primeira fase de construção do seu jogo, nós condicionávamos a nossa equipa a situações de grande pressão, de grande condicionamento, para que depois pudéssemos parar e dizer ao jogador, nesta situação, ora reparem, quando eles vierem aqui, o espaço está ali, nós temos que fazer a bola passar por aqui, a linha de passe tem que aparecer aqui e nós vamos entrar ali a seguir. E isto é tudo trabalhável. Porque não chega a palavras, porque palavras muita gente fala, não é? Há muita gente a falar e a dizer isto e aquilo, ok, mas depois é preciso nós passarmos isto para o campo e levarmos isto ao pormenor para que o jogador depois se sinta confortável no jogo em fazê-lo. E o que é certo é que realmente as coisas são preparadas dessa forma. Essa coragem é treinável. Treinável como? Com exercícios, com contextos, com situações setoriais, intersetoriais, individuais, situações que são trabalhadas e preparadas para quando o jogador, em contexto de jogo, se vir enfrentado por aquela dificuldade, ele já sabe perfeitamente qual é a resposta que ele tem que dar. Esta é a missão do treinador. Esta é a missão do treinador, de guiar o jogador e fazê-lo entender qual é a melhor decisão a ser tomada em determinado contexto. Thiago, eu vi tu falando de linhas de passe e tal, e foi uma coisa que me chamou muita atenção, assim, nos jogos de vocês, é a intensidade do passe, ele entra sempre muito forte e muito certeiro no pé do jogador, e as linhas de passe, e principalmente com o Fred, cara, que é um relógio, assim, ele se solta muito e infiltra bastante.
E daí também já entra também a outra coisa que me chamou muita atenção, que foi Marlos e Bernard, que jogavam abertos, e eles vinham para dentro o tempo todo dando corredor para os laterais. Em média, assim, os passes do Shakhtar, até na própria liga, o índice de acerto de passe de vocês é muito alto. Eu queria saber, quando vocês perdem a bola, a contrapressão, ela é feita de que tipo? Se vocês usam algum tipo de método já no treino mesmo, que a questão toda do jogo é o treino de antes. Se no treino de vocês usam algum método para recuperar a bola mais rápido, por exemplo, como o Roger Schmidt usa, que o Jürgen Klopp usa, eu queria saber disso. Sim, aquilo que tu dizias é verdade. Nós temos uma percentagem de passe acertada realmente muito alta e que geralmente é equiparada às melhores equipas do mundo. Nós temos índices de acerto de passe que andam sempre na ordem dos 88, 90, 92%, o que é uma coisa que realmente só as melhores equipas do mundo fazem. Para além dos índices de posse também, que na altura chegaram a ser lançados artigos, nós éramos das equipas com mais posse e maior eficácia de passe, mesmo na Liga dos Campeões. Este é um lado do nosso jogo, a quantidade de passos que nós fazemos, o acerto de passos que nós fazemos, e é bom que se entenda isto. Nós não fazemos passes, ou nós não passamos a bola porque temos uma obsessão pelo passe, não. Nós usamos o passe como uma forma de desorganizar estruturas adversárias. Por isso é que as nossas equipas usam muito o passe e a posse. Porque a posse para nós é um meio, é uma forma de nós abrirmos espaços para depois atacarmos os espaços abertos. Porque nós sabemos perfeitamente, quando levarmos a bola a uma determinada zona, nós sabemos quais são os espaços que se vão abrir a seguir. Os jogadores sabem isso. Os jogadores, quando vão para o jogo, sabem, em função de determinada coisa que nós vamos fazer, eles sabem o que é que aquilo vai provocar. E por isso o passe realmente uma forma de abrir espaços, não é uma forma romântica de jogar o jogo. Porque se nós pudermos fazer um golo em 5 passos ou em 10 passos, nós fazemos um golo em 5 ou em 10 passos. Nós não queremos fazer um golo em 20. Nós queremos fazer o golo no menor número de passos possível. Mas o que é certo é que nós chegamos numa realidade em que a maioria das equipas contra nós joga com 11 jogadores nos últimos 40 metros do jogo. E nós estamos a jogar 21 jogadores, só o nosso guarda-redes é que espera lá a meio do nosso meio campo ofensivo, porque ele não espera à beira da nossa baliza, ele espera à beira do nosso meio campo, no meio do nosso meio campo defensivo. Só o nosso guarda-redes é que espera lá, porque todos os outros são metidos nos últimos 40 metros. E aí nós somos obrigados a usar o passe e a circulação e a posse paciente até encontrar o espaço e o timing certo. Sobre a outra questão que tu falavas, da reação à perda, esse é outro momento de jogo que nós trabalhamos insistentemente, porque uma equipa que queira ser dominante, que queira abafar o adversário com a sua posse e com a sua circulação, tem obrigatoriamente que ser uma equipa fortíssima na reação e na preparação para a perda da bola. Porque, se assim não for, o que acontece é que, como tu dizias, nós jogamos com os laterais muito, muito projetados na frente. Nós jogamos geralmente com 8 jogadores metidos junto à linha da área. Só os nossos 2 centrais é que se preparam para a perda, e mesmo os nossos 2 centrais, e se tiverem a oportunidade vocês podem verificar isso, principalmente no nosso campeonato, nós temos os nossos 2 centrais muitas vezes preparados para a perda acima da nossa meia-lua ofensiva do meio campo. Nós temos a nossa equipa toda metida no meio campo ofensivo. E isto não é arriscado. Não é arriscado, sabem porquê? Porque nós sabemos perfeitamente como é que temos que nos preparar e como é que temos que reagir à perda da bola. Porque esse é o outro momento do jogo. Sucessivamente, imediatamente a seguir ao momento da organização ofensiva, é o momento de transição defensiva. E eles dois estão perfeitamente trabalhados, identificados, e toda a gente sabe o que tem que fazer nesses momentos. Não só no momento em que tem a bola, mas no momento em que perde a bola também. Thiago, a posição média dos jogadores do Shakhtar sugere um ponto de partida de 4-2-3-1. É isso mesmo? Qual é o playbook do Fonseca Style? Sim, o sistema tático original é um sistema 4-2-3-1. É um sistema com 4 defesas, com 2 médios de construção e 3 homens que jogam geralmente entre linhas e um ponta de lança. Naturalmente, isto num sistema tático estamos a falar de uma posição fixa, porque se depois repararmos quando a equipa está em posse, os nossos laterais jogam muitas vezes na mesma linha dos nossos alas.
jogam completamente projetados para a frente. Por isso esse 4-2-3-1, digamos que é um sistema de papel, é o sistema inicial, é o sistema de base, mas depois ele transforma-se a cada instante do jogo para um sistema muito mais ofensivo do que um 4-2-3-1, porque é muito raro vocês verem a nossa equipa com uma linha de 4 atrás, a não ser no momento em que está a defender. Thiago, o Tyson que saiu aqui do Brasil, que saiu aqui do Inter, aqui do Rio Grande do Sul, era um velocista, um extrema que teve inclusive sua contribuição na transformação do 4-4-2 em 4-2-3-1 aqui no Brasil. Que Tyson que joga hoje? Qual foi o Tyson que foi convocado para a seleção brasileira? Quais são as características dele hoje em campo e qual posição ele joga hoje? Bem, essa era uma boa pergunta que vocês podiam fazer ao Tyson. Realmente era uma boa pergunta era uma pergunta bem interessante para fazer ao Tyson, porque realmente quando nós chegamos ao Shakhtar, o Tyson era um jogador fortíssimo no momento da transição ofensiva. Era um jogador temível no momento da transição ofensiva e nós sofremos um bocadinho desse mal quando jogámos com o nosso Braga contra o Shakhtar há 2 anos atrás para a Liga Europa. O Shakhtar, na altura liderado por Lucescu, era uma equipa tremendamente treinada para o contra-ataque, e o Tyson e o Mars desempenhavam essa missão de aceleração constante e verticalidade permanente no jogo, e eram claramente jogadores desenhados e talhados para jogar esse jogo. O que aconteceu foi que com a chegada do Paulo Fonseca nós transformámos esses jogadores em jogadores completamente diferentes. E eles hoje são jogadores que com um conhecimento do jogo, com uma noção do tempo, do espaço, bola, colega e adversário completamente diferente daquilo que eram há 2 anos atrás, antes da nossa chegada. O Tyson hoje é realmente um jogador que, para além de ser fortíssimo, e continua a ser, porque isso é um talento natural dele, para além de ser um jogador fortíssimo no momento da transição ofensiva, porque ele é um jogador com uma capacidade de aceleração com bola e sem bola impressionante, ele é também hoje um jogador que percebe mais o jogo, percebe mais o espaço, percebe mais a bola e naturalmente cresceu e conseguiu também afirmar-se num contexto de ataque organizado. E aqui eu acho que o Tyson tornou-se um jogador muito mais rico. Thiago, seguindo no Tyson, uma coisa que eu notei muito nele, assim, que aqui no Inter era a transição, e ele era um jogador que ele atacava o espaço, e tu falou que agora ele gera o espaço muito melhor. E aqui no Brasil teve muito o assunto do Tyson não fazer gols, que aqui ainda acham que o Tyson é um atacante, e eu notei ele muito mais retrasado em campo. Até que ponto o Tyson tem tanta influência na questão de ter a bola quanto o Fred aí no Shakhtar? Eu vejo ele determinante, mas até que ponto isso na seleção pode transferir do jogo do Shakhtar dele para a seleção? Bem, na verdade, se nós olharmos aos factos, nós podemos verificar que tanto o Tyson como o Fred são jogadores habitualmente titulares no Shakhtar Donetsk. E tanto um como o outro naturalmente são jogadores importantíssimos na manobra ofensiva e defensiva, portanto em todos os momentos do jogo do Shakhtar, e por isso serem jogadores que jogam sucessivamente 90 minutos sobre 90 minutos e estão quase sempre escalonados no 11 principal. Agora, quer dizer, nós temos de ter uma capacidade de análise e perceber que são jogadores que jogam em 2 posições diferentes. O Fred joga numa posição em que geralmente os nossos médios são jogadores com um papel determinante na nossa primeira fase de construção. E por isso aí o Fred aparece mais no jogo, geralmente com mais contactos com a bola, porque sendo nós uma equipa que aposta muito no trabalho e na preparação do jogo na primeira fase de construção, o Fred, fazendo parte desse duplo médio-centro, é um jogador que geralmente desempenha um papel muito importante no assumir do jogo e no pautar do jogo no seu primeiro momento. Agora, o Tyson é um jogador completamente diferente. O Tyson não tem essa missão. O Tyson é um jogador que geralmente tem uma missão de jogar entre linhas, de esperar o timing certo, esperar na posição certa para receber e orientar, e aí fazer a diferença, porque o Tyson é forte nesse momento da aceleração, no momento do ataque em drible, em condução à linha defensiva.
no ataque na definição, no último passe, aí é que o Tyson é forte. Por isso nós não podemos confundir as coisas, não podemos dizer que o Tyson não é tão importante como o Fred, porque o Fred tem mais participação no jogo. Quer dizer, isto é uma comparação que não faz sentido, porque são jogadores de posições completamente diferentes, e se o Fred tem uma importância muito grande naquela que é a primeira fase de construção da nossa equipa, já o Tyson tem uma importância muito grande naquele que é o momento de definição final das jogadas da nossa equipa. E daí por isso serem dois jogadores tremendamente importantes, cada um no seu espaço, no seu timing certo. E por falar no Fred, né, ele saiu aqui do Brasil, ele era chamado assim, ele jogava numa terceira função de meio campo, numa época que ele jogava num losango e era chamado muito de motorzinho, mas a gente tem visto pela intensidade que ele imprimia, e ainda imprime na verdade, né? Mas Thiago, no Shakhtar, você falou agora há pouco mesmo que ele ajuda muito nessa primeira fase de construção. Por que na verdade a gente vê um recuo dele, mas por mostrar que a qualidade com a bola ainda tem que ser mais importante? Como é que foi essa mudança dele também para ser um homem mais recuado nesse time do Shakhtar? Bem, o que nós dizemos aos nossos jogadores é que nenhuma equipa pode ser forte na sua posse e na sua organização ofensiva se não tiver uma boa primeira fase de construção. E aí, naturalmente, daí nós jogarmos geralmente com dois médios de construção à frente dos nossos centrais, e se vocês repararem, esses dois médios são realmente jogadores muito importantes para a nossa primeira fase de construção, para a preparação do nosso jogo ofensivo. Daí o jogador que joga naquela posição é um jogador que geralmente sente-se útil, e o Fred é um jogador que disputa, que desfruta de estar naquela posição, porque é um jogador que sente que é importante no desenvolvimento ofensivo e na construção e na preparação do jogo ofensivo da equipa. Por isso eu acho que ele não teve grandes dificuldades de adaptação, primeiro porque é um jogador dotado de recursos técnicos impressionantes, porque é um jogador de altíssimo calibre, e o tempo ele mostrou isso nestes últimos 2 anos que tem jogado connosco, e agora a chamada à seleção nacional é um motivo de orgulho para ele e para nós também treinadores, porque sentimos que o ajudamos a chegar e a atingir aquele que era o sonho dele, que era representar a seleção nacional numa grande competição. A mesma coisa do Tyson, que foi chamado também pela primeira vez à seleção nacional depois da nossa chegada, e naturalmente ao ser chamado para a seleção brasileira foi também um motivo tremendo de orgulho para nós, porque nós sentimos-nos parte desta chamada à seleção deles. Porque nós sentimos parte desta chamada à seleção deles, e sentimos-nos também orgulhosos com o reconhecimento deles, porque para nós treinadores não há nada melhor, não há sabor, não há nada mais saboroso do que o reconhecimento dos nossos jogadores. Porque nós treinadores, nós vivemos para os nossos jogadores, e quando eles são reconhecidos, a nós deixa-nos uma imensa alegria. Já também para não esquecer do caso do Ismaili, que foi chamado, e vocês bem se recordam, que foi chamado agora em março para um jogo amigável na altura, para o duplo amigável do Brasil. O Ismaili, que é um jogador tremendamente conhecido, na altura também muito criticado no Brasil a chamada dele, mas que só nós sabemos o potencial do Ismaili. O Ismaili é um lateral esquerdo de um potencial tremendo. A Liga dos Campeões mostrou, e acreditem que ele mais cedo ou mais tarde ele vai acabar por ganhar o espaço dele também na seleção brasileira, assim como ganhou o Tyson e o Fred. Porque são jogadores que neste momento estão preparados para responder aos mais diferentes desafios, e que estão preparados para jogar em diferentes contextos de jogo, em diferentes contextos competitivos, porque passaram e continuam a passar por um processo de desenvolvimento que o Paulo tem sujeitado, e que eles humildemente desde o início receberam e estiveram disponíveis para aprender, e agora naturalmente estão todos a recolher os frutos dessa mesma aprendizagem. Esse The Pitch Invaders com o Thiago Leal é inspirador, está sendo um imenso prazer para nós que estamos participando e também para os nossos invaders que estão ouvindo, eu tenho certeza disso. A gente descobriu vários pontos de conexão. O Thiago é um invader, não sei se ele sabia disso, afinal de contas, a forma como ele aborda o jogo
os pontos, os temas que ele mencionou aqui e que já fizeram parte de vários episódios, a relação dele nas suas análises com as redes sociais, com a internet também, e sobretudo a paixão pelo jogo. Isto é, acima de tudo, o que ele deixa aqui com a gente hoje, e a gente teríamos muito assunto para tratar com o Thiago, mas agora é a hora das nossas dicas futeboleiras. The Pitch Invaders apresenta Dicas Futeboleiras. A minha dica futeboleira dessa semana deixa um pouco de lado estatísticas e estratégias, mas ainda trata um pouco de análise de desempenho. É uma matéria do site Diário do Peixe, especificamente sobre o Santos, que conta a história de um cara chamado Lucas Mateus, que, em resumo, consertava celulares e computadores dos jogadores do Santos e, por conhecer um pouquinho de tecnologia ali, começou a fazer scout, foi convidado a trabalhar no recém-fundado Departamento de Análise de Desempenho e agora realizou o sonho de conhecer Pep Guardiola em Manchester. Diário do Peixe, a história do encontro de Lucas Mateus e Pep Guardiola é a minha dica futeboleira. Nem tanto campo e bola, mas muito humana. Gabriel, qual a tua dica futeboleira? Primeiro que essa tua dica aí, ela é muito legal, é um texto muito bacana, eu vi porque o Vinícius Cassim postou e aí eu acabei lendo também, muito bacana, mas a minha dica, ela é um canal no YouTube, ele ainda não tem nenhum conteúdo, na verdade, mas logo certamente terá e já vale a pena o pessoal ir seguindo, porque desde que saiu do Ecos, o Miguel Quintana ele participava, escreveu algumas coisas no Medium, escreveu algumas coisas nas suas redes sociais, mas agora ele abriu uma página no YouTube e eu realmente estou muito curioso para saber o que ele vai postar lá, porque, querendo ou não, o Ecos tinha muito conteúdo legal, o Ecos Del Balão, o Miguel Quintana para mim sempre foi um cara que ele concordava em algo que eu sempre falo, cada vez que eu aprendo mais sobre futebol, eu vejo que eu não sei quase nada de futebol, e ele falava isso e eu olhava, meu Deus, eu penso mais ou menos desse lado, então eu tô muito curioso e vocês devem seguir no YouTube, Miguel Quintana, já tá lá a página dele, o novo canal no YouTube. Graças, Gabriel. Dalidinho, valeu Thiago, muito legal, valeu Myron, uma aula realmente assim, e quem sabe os preconceitos aí podem diminuir cada vez mais quando a gente fala de futebol que leste europeu ou do Shakhtar Donetsk, como a gente falou tanto de hoje. Myron, tua dica futeboleira? Presidente, minha dica futeboleira é o Tifo Futebol, falando justamente do Shakhtar Donetsk, de como ele joga. É bem didático, assim, ele é todo em inglês, mas ele vem com legendas em português e ele é feito todo em ilustração, é bem bonito o Tifo Futebol, é uma dica bem recorrente aqui. Eu já agradeci ao Thiago aí pela aula de 1 hora aí que a gente tomou, estou muito feliz com o resultado do podcast, serve pra gente entender um pouco mais um projeto que deu certo nessa Champions League, de um treinador que é muito promissor e que vem fazendo coisas boas pro jogo. Obrigado, Thiago, obrigado, presidente, obrigado, Gabriel, foi muito legal aí ter essa conversa. Graças, Myron. Thiago, qual a tua dica futeboleira? Bem, eu vou pegar e deixar-vos com uma dica de um site português, que no fundo também se assemelha um bocadinho com aquela que é a vossa intenção, e eu acho que faz falta ao mundo de futebol pessoas que falem sobre o jogo, sobre a bola, sobre a estratégia, sobre o jogador. Eu acho que faz muita falta. Há muito barulho, há muito lixo em torno do futebol, e eu acho que faltam pessoas realmente que acrescentem conteúdo e que façam entender o adepto o quão apaixonante pode ser o jogo e pode ser o futebol bem jogado. E vou-vos deixar então este site português que se chama Lateral Esquerdo, é um site já com alguns anos e que também é gerido por malta que está ligada ao treino, às equipas, e que vão postando lá material muito interessante, pedagógico, falando de várias equipas, inclusive material sobre o Shakhtar e sobre outras grandes equipas, questões individuais, coletivas, setoriais, sobre o treino, sobre o jogo. Muito interessante, malta que quer realmente valorizar aquilo que de mais importante existe no futebol, que é o jogo, que é o jogador e que é o treinador. Thiago, muito obrigado pela tua confiança no Projeto Futre. Muito obrigado por aceitares o convite. És um invader agora.
A paixão com que tu fala sobre futebol sente na tua voz. O teu amor ao futebol, em falar de futebol, nos inspira, Thiago. Como nós, tu também estás na trincheira do Pense o Jogo. Tens portas abertas aqui no Projeto Futuri para quando quiseres. Não temos outra palavra para te dizer a não ser obrigado, Thiago. Obrigado, Eduardo. Foi um prazer grande partilhar este bocadinho convosco, o Eduardo, o Myron, o Gabriel, e quero dar-vos uma palavra de incentivo para o vosso projeto. Não desistam. Muitas das vezes, quando nós falamos realmente sobre aquilo que interessa, estamos sempre sujeitos à crítica e há sempre quem não goste, mas eu vejo muito potencial aqui no vosso projeto, vejo muito boa intenção e sinceramente auguro-vos um futuro muito promissor. Bem, e aos invaders que nos ouvem pelo iTunes, deixem algumas estrelas no review. Isso é muito importante para nos posicionarmos melhor nas buscas e aumentarmos o alcance da nossa invasão. Sigam também a nossa playlist futeboleira, #WeLoveFootball do Futuri FC no Spotify. Curtam a melhor galeria de futebol culture do Instagram no perfil Futuri FC. Atentem para os nossos stories a qualquer momento. Invadam também o nosso site futeboleiro, www.futuri.com.br. Certamente o site com conteúdo mais profundo sobre o jogo no Brasil. E vamos invadir o YouTube. Acessem agora Futuri FC, inscrevam-se no canal, curtam nossos feeds, curtam nossos vídeos, ativem o alarme para notificações sobre novidades. Nos encontramos por lá toda segunda-feira à noite, às 22 horas, na nossa já clássica live futeboleira. No ar também o unboxing sobre Bebelo Reynoso, uma análise de sua movimentação e pontos fortes, um grande jogador e uma grande paixão do Bolívar Silveira. Futeboleiras, futeboleiros, nós somos o Projeto Futuri e temos um convite para vocês. Pense o jogo. Projeto Futuri apresentou The Pitch Invaders. Acesse www.futuri.com.br. Pense o jogo.